Oi galera, então curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho no canal e comentem. Então é isso aí, bora pro vídeo. O tabuleiro Ouija. Criado no fim do século XIX para capitalizar em cima da moeda de contatar os mortos, item gerou lucros, medos e polêmicas. Conheça a história do artefato, saiba como usá-lo e conheça casos de quem já brincou com perigo. A história. O tabuleiro Ouija está diretamente relacionado ao espiritualismo, que surgiu como movimento religioso em 1848 e virou religião em 1893. Em comum, as religiões partilham a crença em espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Em meio a esse contexto de mediunidade disseminada, acessórios para mediar o contato com os mortos eram normais. Ninguém sabe direito de onde veio o nome Ouija. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que a popularidade do tabuleiro onde o Ouija cresceu, principalmente entre católicos. No contexto de incertezas e mortes, cresceu nas pessoas o desejo de saber sobre o futuro e contatar entes queridos falecidos. Algum tempo depois apareceu o de Frei Albert, para alertar os fiéis sobre o risco do jogo. Foi nessa época que ele publicou o livro A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija, relacionado o tabuleiro à magia negra. Foi o livro Exorcista de William Battle que em 1971 mudou a fama do jogo. Com isso de instrumentos para falar com os mortos, a tábua Ouija virou um artefato de invocação demoníaca. Com o tempo, o uso do tabuleiro deixou de estar associado à religião e ficou mais ligado ao ocultismo. Os católicos, por exemplo, hoje condenam o item. Existe uma explicação científica para o movimento que rola no jogo. Em seu livro Pseudociência e o Paranormal de 1988, o professor de neurologia Terence Hines escreve: a prancheta é igual a percepções musculares inconscientes. A ilusão de que o objeto está se movendo sozinho é geralmente extremamente poderosa e suficiente para convencer muitas pessoas que realmente há espíritos trabalhando. As regras. O regulamento considerado oficial foi determinado pela companhia Novelty Kennard, a primeira empresa a patentear o jogo em 1891. O ideal é jogar em dupla, mas quanto mais pessoas no grupo, mais agitado será o jogo. De acordo com a cultura popular, a falta de companhia ou jogabilidade no cemitério facilita que os espíritos atormentem os jogadores. Eleja uma pessoa para ser médium, espécie de porta-voz do grupo. Os jogadores devem estar dispostos nas laterais ou centrados. Na base da tábua, mais o movimento é praticidade. Ver o tabuleiro de cabeça para baixo pode deixar a mensagem confusa. No início da partida, a peça deve estar localizada na letra G. Se a prancheta passar pelos 4 cantos do tabuleiro, significa que um espírito maligno está presente. Se a peça fizer um 8 sem parar, é sinal de que o espírito maligno está no controle do tabuleiro. Sempre peça para sair no final de cada sessão. Caso ao contrário, o espírito pode te acompanhar e te atrapalhar por um bom tempo. Quando o espírito tem um comportamento estranho, descrito anteriormente, deve-se presumir que ele pretende escapar do tabuleiro. Se isso acontecer, o principal risco é de que os jogadores serem atormentados por um bom tempo indeterminado. Existe também o risco de possessão, mas apenas em casos extremos. Para prevenir, encerre o papo, vire o tabuleiro de cabeça para baixo e conte de A a Z, ou de 0 a 9. Casos tenebrosos. Conheça 4 histórias reais e assustadoras ligadas à tábua Ouija. Ameaça do espírito. A morte do pai escocesa Angela Jackson em 2008 foi um gatilho para deixá-la obcecada com a vida após a morte. Durante uma reunião espiritualista, o falecido disse a ela, segundo o médium: "Você está pensando em usar o tabuleiro Ouija, mas não faça isso. Nada de bom vai vir disso." Ela ignorou o alerta e fez uma partida com os amigos. Nela, a prancheta soletrou seu nome, em seguida a frase "morra vadia."
Meses depois, a mulher foi atacada por um homem que disse a mesma frase antes de dar marteladas em sua cabeça. Angela sobreviveu e prestou queixa na polícia, mas ninguém foi preso ou considerado suspeito. Os turistas possuídos. Em 2014, 3 jovens foram hospitalizados na cidade de San Juan, Tlacotenco, no México, alegando possessão por um espírito maligno. Alexandre Huerta jogava uma sessão com tábua de Ouija, junto com seu irmão Sérgio e o primo Fernando Cuevas. Quando começou a grunhir e se movimentar de maneira estranha, logo depois Sérgio e Fernando sofreram perda de sentidos e alucinações. Os jovens foram socorridos por paramédicos que aplicaram analgésicos, calmantes e colírio. Ordenados a matar. Em 2007, os jovens Joshua Tucker e Donald Scoulin perguntaram a um espírito por meio de um tabuleiro Ouija se eles deveriam se tornar serial killers. A hipotética alma desencarnada disse que sim, e ordenou que a primeira pessoa que matasse fosse sua mãe. No mesmo mês, Tucker assassinou a mãe da irmã de Salkin, a facadas. Donald auxiliou Joshua nos crimes, escondendo o corpo da irmã. Os dois tentaram fugir, mas foram pegos pela polícia. Scoulin recebeu apenas de 9 anos e meio e Tucker de 41 anos. Possessão maligna. O norte-americano Gary Gilmore assassinou 2 homens a tiros em 1976, em Utah, nos Estados Unidos. Ele foi preso pelo crime e pediu para ser executado, o que aconteceu no ano seguinte. Em 1994, seu irmão Michael publicou o livro falando sobre sua infância. Segundo ele, sua mãe Bessie acreditava que havia entrado em contato com espíritos malignos quando criança durante uma partida de Ouija. Ela dizia que esse espírito se prendeu à sua família, principalmente em Gary. Para Bessie, foi o espírito que levou o filho a cometer o assassinato. Zoso, o suposto demônio que atormenta os tabuleiros Ouija. Zoso foi citado pela primeira vez em março de 2009, pelo internauta Darren Evans, que publicou seu extenso relato sobre o demônio em um fórum aberto de ocultismo. De acordo com Evans, ele estava em mais uma sessão convencional de Ouija, quando encontrou o demônio pela primeira vez, que forçou a prancheta a se mover incessantemente pelas letras Z e O. Zoso também disse que estava ali para levar a família do americano ao paraíso, e ao ser questionado onde seria tal lugar, o espírito escreveu Hell, que é inferno em inglês. Após ouvir, ou melhor ler, outras ameaças obsceninas do demônio, Evans correu para o banheiro para pedir auxílio de sua namorada, que estava dando banho em sua filha de 1 ano. Misteriosamente, a mulher não estava lá e o banheiro estava transbordando, afogando a pobre criança. O ocultismo conseguiu salvar a menina da morte iminente, mas ainda responsabiliza o demônio pelo fato da filha precisar ser levada ao hospital em outra ocasião, por conta de uma infecção inexplicável. Evans conta ainda que Zoso reapareceu em outras sessões de Ouija, às vezes tentando ocultar sua verdadeira identidade e até mesmo pregando peças no americano. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele revelava sua malevolência e passava a ameaçá-lo de novo. Outros casos semelhantes. Obviamente, os céticos podem concluir que tudo isso não passou de um delírio ou invenção de Evans para chamar atenção na web. Porém, centenas de outras pessoas passaram a relatar experiências com o mesmo demônio apelidado de Zoso. Esses casos se tornaram tão populares que, em 2012, foi lançado o filme I Am Zoso, que é Eu Sou o Zoso em português, que relata de forma fictícia uma das supostas aparições dessa entidade do mal. Todas as histórias são similares. Alguém se senta em uma mesa de Ouija com o objetivo de tentar se comunicar com o além, geralmente amigos ou familiares recém-falecidos, e acaba se deparando com um Zoso, que faz ameaças e brincadeiras. Uma particularidade que merece ser comentada é o fato de que, de acordo com as denúncias, o demônio sempre promete levar alguém para o inferno, e o escolhido na maioria das vezes é uma criança ligada a quem iniciou o ritual. Um dos depoimentos, inclusive, narra que o sobrinho de uma das vítimas começou a correr pela casa gritando Zoso! Zoso! No dia seguinte, enquanto estava dentro de um carro junto com sua tia. Ambos acabaram se envolvendo em um acidente de trânsito, que, embora grave, felizmente não cumulou a morte de ninguém.
Obviamente, tal espírito foi encarado como maldição de Zoso, um nome secular. O mais engraçado é que, embora Zoso pareça ser uma lenda contemporânea da internet, algumas pessoas começaram a pesquisar sobre o assunto e constataram que tal nome não é algo novo. Pelo contrário, existem entidades com tal título em livros de séculos atrás. Um deles é Direction Infernal, de Colin Clancy, datado em 1816, que narra a história de jovem garota possuída por 3 demônios, Mimi, Copilete e Zoso. É importante ressaltar que a obra de Colin não é uma ficção, e sim relatos de algo que o autor teria realmente presenciado. E apesar disso, nem ele mesmo acreditava que se tratava de um caso de possessão. O problema é que algumas pessoas creem que Zoso pode ser uma derivação dos seus mesopotâmicos Pazuzu, que de acordo com tal mitologia é o rei dos demônios do vento. Por fim, existem ainda registros do nome Zoso, com S, que seria uma espécie de símbolo ou código usado em um livro de ocultismo em 1521. Para se referir ao deus Saturno, esse mesmo símbolo, aliás, foi posteriormente adotado pela banda Led Zeppelin para o seu guitarrista Jimmy Page. E então, você acha que Zoso é real ou é só mais uma lenda criada para aterrorizar os internautas? Agora eu vou contar alguns relatos e algumas pessoas que jogaram o jogo do Ouija, ou o jogo do copo. O jogo do copo por Naila Mendes. Vou relatar o que aconteceu comigo quando tinha 12 anos de idade. Todo mundo sabe que na escola as crianças aprendem de tudo. No ano de 1998, eu e minhas irmãs ficamos viciados no jogo do copo, também conhecido como tabuleiro. Tudo começou com algumas colegas das minhas irmãs, que já estavam participando da brincadeira há dias, e a chamou para participar. Os dias foram se passando e minhas irmãs estavam cada vez mais viciadas nesse jogo demoníaco. No início era tudo muito legal, espíritos se apresentavam como nossos parentes e nos falavam tudo o que a gente mais desejava saber. Como que iríamos nos casar ou o que iria acontecer no dia seguinte, etc. Nisso, a gente estava praticando 2 vezes na semana, no final da tarde, sem nossas mães saberem o que estávamos fazendo. Minha mãe, no nada, começou a frequentar uma igreja evangélica e não para não só me levar junto com ela, e se estou indo com ela, a igreja estava começando a sentir que aquela brincadeira não foi uma coisa boa, até que um dia melhor, a amiga da minha irmã disse que do nada que não iria mais participar do jogo, porque ela disse que tinha algo estranho, e que estava começando a sentir que não era de Deus. E começou a discussão entre elas na sala de estar na minha casa, com a vela posta em cima do copo e todas as janelas e portas fechadas. Daí essa amiga da minha irmã simplesmente saiu e foi embora. Detalhe, a brincadeira só funcionava se tivesse um médium na mesa. Fora isso, o copo nem poderia sair do lugar onde estava posto. E essa amiga da minha irmã era uma médium de mesa. Foi então que começou a discussão. Como poderia a brincadeira funcionar se ela tinha desistido de participar? Foi então que ela já estavam pensar viciadas no jogo horrível. Olharam para mim e tiraram a infeliz ideia de testar se eu era a médium da mesa. Nunca me esquecerei, lembro de como se fosse ontem, ao pôr o dedo do copo nas minhas irmãs juntas, com as amigas delas perguntaram: o espírito de luz, você está aí? O copo se moveu vagarosamente para as palavras sim, que estavam escritas na mesa. Elas novamente perguntaram: espírito de luz, quem é essa médium da mesa? Aí elas vagarosamente foi para as letras que estavam escritas na mesa e escreveu o meu nome. No momento, o medo foi tão grande que minhas mãos ficaram dormentes e comecei a sentir febre. Daí em diante, viciei junto com minhas irmãs. Em vez de fazer o jogo 1 ou 2 vezes na semana, passamos a fazer todo dia no final da tarde. Minha mãe descobriu que a gente estava fazendo isso e começou a nos proibir de fazer o jogo, até pelo fato dela estar frequentando uma igreja. Ela sempre dizia que o jogo era do demônio, mas mesmo assim, eu estando indo junto com ela para a igreja evangélica, não me importava de continuar praticando o jogo. Até que um dia fomos fazer o jogo na casa de uma colega da minha irmã, mais velha, pois nossa mãe estava sempre no pé e viajando a gente para se estávamos fazendo o jogo. Fomos escondida para a casa dessa colega e fechamos todas as partes de janelas. Eu, muito corajosa, fui a primeira a ajeitar as letras na mesa. Ao iniciar o jogo, a primeira coisa que o espírito disse foi: eu quero que a Naila saia da mesa. Ela e a colega dela. Fiquei frustrada porque ele não me queria uma mesa. Birrei e continuei sentada.
Novamente o pediu, só que uma vez o foco se moveu com mais velocidade e pediu: Naila, saia da mesa. Minhas irmãs já estavam impacientes, brigaram comigo e eu que saísse da mesa. Eu e uma colega minha, às vezes, quando vou à igreja, me encontro com a minha mãe. Mas como sempre estava curiosa, saí da sala mais espionando a abertura do portal até do que o mais terrível aconteceu. Uma amiga minha pediu que o espírito pudesse fazer uma pergunta à mente. Então ela disse que não, e que as pessoas da mesa perguntassem o que ela perguntaria a ele, e assim foi feito. Ele concedeu a mesa e ela fez uma pergunta. Ficou-se um tempo em silêncio e ela disse: Sum, já perguntei. Ele respondeu: Pergunte-me novamente, não estou entendendo. Então a pergunta foi repetida em nada. O foco de neve parou de se mover e parou. Amarrei-a irritado e perguntei: Quem está aí? Foi então que o copo foi para as letras e todas as meninas letraram com letras e escreveu o seguinte: Satanás. Ainda me lembro do desespero da minha irmã mais velha, gritando e continuando dizendo: Vocês são umas tolas. Acharam mesmo que eram parentes de vocês que estavam falando com vocês? Não, era eu o tempo todo. E nisso o copo começou a girar tão forte na mesa em que, em vez delas segurarem o copo, elas estavam colocando as mãos no canto da mesa para que o jogo não caísse no chão. Enquanto umas choravam de medo, outras rezavam o Pai Nosso. Daí o copo parou de girar e novamente elas soletraram: Não adianta rezar, porque eu não vou embora. Vou tirar a vida de vocês. Não vão ficar uma sequer viva nessa sala. Foi então que eu juntei a elas na mesa. Não me pergunte como tive essa coragem, mas foi porque não aguentava mais ver minhas irmãs gritando de pavor e soluçando de tanto chorar. Rezamos de mãos dadas, todas nós juntas. Lembrando que isso começou às 6 horas da tarde e depois de muita luta ele foi embora no horário das 7:30 da noite. Depois disso, minhas duas irmãs apanharam do meu pai e eu passei a frequentar mais a igreja, na qual hoje estou evangélica. Quero pedir a todos que não tem que fazer esse jogo, ele é demoníaco. Se conhecerem alguém que esteja fazendo, avisem para não fazer. Hoje minhas duas irmãs mal falam disso e carregam um trauma muito grande e não suportam nem ouvir os relatos parecidos. Elizabeth, se estiver aqui, manifeste-se. Por Perséfone BH. Na minha adolescência, eu e uma amiga no colégio sempre fazíamos jogo do copo, ou do compasso ou da caneta. Quase todos os dias na escola jogávamos. Tinha vários espíritos que nos contactavam com frequência. Um deles era um espírito chamado Elizabeth, que vinha sempre quando chamávamos, independente de estarmos juntas ou separadas. Uma noite, sozinha em casa, eu escutava a música enquanto lavava as vasilhas usadas na janta. Senti um arrepio e percebi que um vulto passou atrás de mim. Não dei muita bola e continuei minha tarefa. Minutos depois, novamente o arrepio e o vulto. Como sou meio metida corajosa, o que na verdade não sou tanto assim, perguntei em voz alta: Tem alguém aí? O vulto passou novamente, mas foi direto: Elizabeth, é você? Nessa hora o rádio parou de tocar, ficou uns 30 segundos em silêncio e depois a música continuou. Achando que podia ser coincidência, me enchi de coragem e falei: Elizabeth, se for você, manifeste-se. A luz acabou na hora. Fiquei travada de susto, sem saber o que fazer, mas assim consegui se mexer novamente. Saí correndo para a rua. Assim que abri o portão, meu susto aumentou. A luz só não tinha acabado na minha casa. Fiquei apavorada, sentei encostada no muro, esperando algum parente chegar para entrar comigo. A luz não demorou para voltar, mas só entrei quando a minha madrasta chegou e perguntou o que eu estava fazendo sentada na rua sozinha. Eu ainda ouvi a maior sermão quando ela me viu, que na cozinha estava toda bagunçada. No dia seguinte na escola, durante o jogo, chamei Elizabeth e perguntei por que ela tinha me assustado daquele jeito. Ela respondeu: Só queria te mostrar que era alguém que estava ali. Nunca mais pedi nenhuma entidade para se manifestar. Jogo do copo. Estudantes amaldiçoados em Euclides da Cunha, por Maicon Rafael da Silva Vieira. Nunca passei que essa brincadeira, que não é realmente uma brincadeira, pudesse acabar tanto com a vida de uma pessoa ou o fato de um conto abaixo. Ocorreu na minha cidade, tem mais ou menos 15 mil habitantes. É sobre 4 amigos, pessoas que conheço que eram jogadores de RPG, que é mais ou menos parecido com jogo de copo, mas RPG é um personagem que também é um jogo de diversão. Eles eram góticos, pessoas com olhares obscuros, mas no fundo eram pessoas boas.
apenas queriam causar aparência. Eles visitavam o cemitério da cidade à noite, essas coisas de adolescente. Bom, mas o pior estava por vir em suas vidas, pois eles nunca haviam tido contato com o sobrenatural ainda. Portanto, não sabiam disso. Eles marcaram de se reunir e fazer brincadeira do copo por volta da 1 da manhã, no campo da cidade. Tudo pronto, eles iniciaram a brincadeira e conseguiram realmente fazer contato com alguém. Esses espíritos diziam ser da mesma cidade que eles, mas durante a conversa, o espírito mandava mensagens meio que subliminares, e eles não entendiam, e também não se preocupavam com isso. O espírito era de um açougueiro que morou na cidade, e que era uma pessoa muito ruim que batia na esposa e essas coisas de alcoólatras. Com respostas normais que o espírito mandava, eles se surpreendiam e não davam bola para subliminares. Isso foi que quase acabou com suas vidas. E o conto abaixo, no meio do jogo, um deles começou a ter formigamento pelo corpo, como se estivesse possuído. Ele tentava falar e não conseguia. Um deles pede para sair do jogo e o espírito do açougueiro não deixou. Com aquela apreensão do fato do amigo estar com aquelas contrações estranhas e linguajar que ele falava, o outro não se conteve a pegar o copo e jogar longe. Eles saem correndo até sair do campo. O garoto que estava passando mal foi carregado por eles. Uma curiosidade foi quando o tiraram do campo. Eles estavam bem. Mas, no entanto, que eles só perceberam depois, no dia seguinte, se encontraram na escola. Todos eram da mesma sala. E comentaram sobre o fato. Mas em um pouco tempo esqueceram. No meio da aula, um dos garotos pede para ir no banheiro e a professora autoriza. Ele, quando chega aos banheiros, vê que as paredes estão cheias de sangue com marcas de mãos. Ele se desespera e começa a gritar. Todos correm para ver. Ele está lá no chão aterrorizado, mas as pessoas que viram o banheiro na hora dizem que não havia nada. E daí que começa o terror na vida dos 4 garotos. Após alguns dias, outro deles, o que ficou possuído no dia da brincadeira, não saía mais de casa, vivia gritando palavras estranhas, sem mais nem menos, dizendo: "Ele está aqui." Outro começou a ver gente ao seu lado na escola, dentro da sala. Via seu rosto no espelho chorando lágrimas de sangue. Eles viviam dizendo que havia um cheiro de carniça em qualquer lugar que estavam. Procuraram um padre, ou o padre disse que tiveram que fazer uma estava indo quase à loucura. Um deles foi internado num hospital psiquiátrico e tentou se matar várias vezes, deixando mensagens nas paredes. Ele me chama. Os padres não moram mais aqui. Eu só tenho notícia do garoto que foi possuído. Ele é sozinho, não tem mais pai nem mãe e há boatos que ele virou homossexual. Procuro explicações para esse caso, porque eles diziam essas mensagens. E por que lágrimas de sangue? Eram espíritos ou um demônio? Então, galera, foi isso. Eu também queria contar o relato que minha mãe contou, só que... Sim, minha mãe já jogou Ouija quando... Não era Ouija, o jogo do copo, né? Quando eu era mais nova. E, tipo, é um relato bem macabro, que o copo se quebrou sozinho e tudo mais. Então, se vocês quiserem ouvir esse relato que minha mãe conte, curtem, comentem bastante, compartilhem com seus amigos. E é isso, até o próximo vídeo.